Olá, boa noite. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36, da NET Via Max. Hoje o programa discute a flexibilização das leis que permite que criminosos fiquem livres e muitas vezes pratiquem crimes novamente. Esta é uma realidade, essa é uma das reclamações da polícia, que afirma prender os bandidos e vê-los soltos logo em seguida. E às vezes os policiais prendem o mesmo criminoso mais de uma vez, isso é muito comum. E aí nós temos o seguinte, nós temos que 90% daqueles que são presos em flagrante pela Polícia Militar de Santa Catarina não permanecem detidos. Por quais razões? Esse é o ponto de partida no Conversas Cruzadas na TV Com, que já está no ar. Você pode participar do debate no e-mail conversos@tvcom.com.br. O programa também está no Twitter, que é o twitter.com/conversastvcom. E ainda você pode interagir aqui conosco no portal de voz. O portal de voz da TV Com tem o telefone 84010385. Você digita a opção 5 e manda a sua mensagem numa gravação. O custo é de uma ligação para telefone celular. Você não precisa colocar o DDD 48 na frente. Conversas Cruzadas está no ar em nome de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre, e Queristop, produtos escolhidos a dedo. Queristop, no Beira-Mar Shopping. Hoje nós estamos na companhia do advogado criminalista, conselheiro da Associação dos Advogados Criminalistas no Estado, o Gabriel Henrique da Silva. Também nós recebemos o especialista em segurança, Eugênio Moretson. O programa recebe também o presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, Sérgio Junques, e ainda o coronel Araújo Gomes, que é o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos esta noite aqui conosco. Coronel Araújo Gomes, esse fato que o Diário Catarinense nos trouxe, né, há poucos dias, de que 90% dos presos pela Polícia Militar em flagrante, eles não permanecem detidos. Como é que a tropa reage a isso, hein? A tropa se sente desprestigiada, vê o seu trabalho, de repente, desvalorizado? Qual é a reação que o senhor percebe? Boa noite a todos, né? A todos da mesa e aqueles que nos assistem. É sempre um prazer poder estar aqui, principalmente quando a gente traz para a discussão da segurança pública e das questões de criminalidade uma visão ampliada que foge, né, daquela discussão só operacional, da localização do policial na rua, do se tem viatura ou se não tem viatura, atacando, né, a discussão de um ponto de vista assim, mais estrutural. E essa questão da legislação, essa questão que está sendo tratada como do prende-solta, o prende não fica preso, é importante destacar que a gente vê como uma discussão de legislação, não de instituições. Na verdade, todos os operadores do sistema, né, de justiça criminal e das políticas, os operadores das políticas criminais, se tem, por um lado, a obrigação de cumprir a legislação, tem também a obrigação e o direito de ter uma visão crítica sobre essa legislação e até poder atuar como agente de mudança na sociedade, sim, fazendo o que a gente está fazendo aqui. E é verdade, Igor, indo para o aspecto prático que você perguntou, é inegável que para quem opera o dia a dia da atividade policial, acaba sendo muito estressante e frustrante quando você percebe que você gasta a sua energia, o dinheiro do contribuinte, e arrisca a sua vida, prendendo dia após dia as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, cometendo os mesmos crimes e muitas vezes contra as mesmas vítimas. E é preciso um trabalho de treinamento, de preparação muito forte de quem trabalha nessa atividade, quem opera nessa atividade, por um lado, para se manter sempre motivado, e por outro, né, para garantir que ele continue operando, acreditando na legislação que deve pautar a atividade do policial em cada segundo da sua atuação. Agora é interessante esse dado que o senhor nos traz, né, de que nós estamos falando do mesmo bandido, reincidente, agora da mesma vítima também, né? Quer dizer, o mesmo bandido, depois de preso, ele volta no mesmo local
no mesmo local para pegar a mesma vítima também. Isso é um negócio impressionante também, né? Agora, muitas vezes a sociedade, ela responsabiliza o judiciário. O judiciário está cumprindo a lei, né? Não está inventando, o magistrado não está inventando a lei, né? Com certeza. E tem aquelas frases, lugares comuns, como, por exemplo, que a polícia prende e a justiça solta. A culpa não é do judiciário? Ou é? Boa noite. Boa noite. Como disse o coronel Araújo, nós nos pautamos pela legislação. Tanto a polícia militar, a polícia civil, o judiciário, é ela que regula a nossa conduta. Por caso contrário, nós poderíamos escambar para o arbítrio. E nós vemos que essa questão prática que o coronel colocou, né, com as tropas, aí, com os policiais fazem seu trabalho, se investe dinheiro público lá que faz as diligências, efetua prisão. Também existe uma angústia por parte do Poder Judiciário, porque nós, presos à lei, muitas vezes realmente nós verificamos, acompanhamos assim, nós constatamos realmente que há um equívoco legal, né? Há uma brecha, houve uma flexibilização muito grande da lei, principalmente com a edição das leis de prisão, lei de prisão no ano passado, que até crimes que sempre eram, a pessoa permanecia presa em flagrante, hoje não fica mais. É o caso do furto, por exemplo, os delitos de trânsito, né, delitos muito frequentes, porte que hoje, de arma, né? Porte ilegal de arma. Receptação. Então, assim, a receptação são vários delitos que agora com essa lei, né, que foi editada no ano passado, que essas pessoas dificilmente vão permanecer. Até recentemente, indagado a respeito disso, a gente coloca essa questão da lei, né? A sociedade não participa desse debate, até os próprios operadores jurídicos, né? Então, coisa que foi colocada recentemente, o executivo lá, o legislativo lá, né, para evitar lá o problema da superlotação dos presídios, das penitenciárias, em vez de construir mais presídio, mais penitenciárias, às vezes opta por afrouxar a lei, né, para resolver o problema da superlotação. Faz o mais fácil, lotação, né? faz o mais fácil. Vende o sofá, né? E acaba gerando todo esse problema. Então, essa angústia que os policiais deparam na aplicação da lei, no exercício da sua atividade, nós, os juízes, também sentem. Pois é, agora nós temos aí um quadro muito complexo, né? E a gente pode ampliar essa discussão. Portanto, se houvesse um endurecimento da lei, um rigor maior da lei, nós teríamos cadeias mais superlotadas do que já estão. E o impacto disso, não sei se seria muito interessante também, né? Renato, eu acho que o que a gente tem que fugir é da simplificação, do reducionismo. Na verdade, o fato de discutir se as regras, principalmente do processo penal, né, que se segue, com as regras que se seguem ao flagrante, deveriam ser endurecidas, para garantir a neutralização de um criminoso que a gente sabe contumaz, perigoso, e que muitas vezes o texto legal não permite conter. O fato da gente admitir que a gente precisaria aumentar o período, pelo menos, entre um crime e outro. Sim. Porque muitas vezes a reincidência, quando eu era tenente, há 20 e poucos anos atrás, nós policiais de rua medíamos em meses e anos. Então, quando eu tinha um problema de segurança num bairro, eu saturava de policiamento aquele bairro até prender o ladrão que estava roubando naquela área. Quando ele era preso, eu sabia que durante pelo menos uns 6 meses, 8 meses, o problema estava resolvido. Hoje não. Hoje isso é medido em horas e em dias. Que coisa séria, né? E isso cria uma matriz que consome os nossos recursos de uma maneira cruel. Porque a viatura que deveria estar na frente da escola, muitas vezes, fazendo trabalho preventivo, atravessando as crianças, ela está prendendo várias vezes a mesma pessoa. Um absurdo. Consumida, inclusive, em procedimentos demorados. Então, ela fica 2, 3 horas, às vezes, numa delegacia, por um procedimento que vai ter resultado a médio prazo, a gente sabe, mas que naquele momento não Agora, resolve. eu estou aqui no papel de provocador também, né? Bom, e o senhor, qual é a opinião do senhor? Endurecendo a lei resolve o problema? Ou seria o interessante a sociedade cobrar mais investimento do Executivo na ampliação do sistema prisional e medidas preventivas, enfim? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, os colegas de mesa e os nossos telespectadores. Eu acho que nós já temos leis o suficientes e elas são duras. Até o nosso juiz pode falar a respeito depois do alto índice de condenação que nós temos em primeira instância, né? As leis são duras e nós vemos nas instituições profissionais aplicados em fazê-la cumprir. Então, eu acho que o endurecimento da lei, não sei se é o caso. Eu acho que a médio e longo prazo, nós temos que aprender a votar melhor.
porque nós temos que escolher melhor as pessoas que nos representam e que fazem as leis, que são os nossos parlamentares nas várias esferas do poder, porque são eles que fazem as leis. Se essas leis existem, foram elaboradas e aprovadas pelo parlamento que, teoricamente, nos representa. Tá, e onde é que o senhor percebe que há uma necessidade de alteração na legislação nesse aspecto? Bom, eu acho, por exemplo, que determinados atos criminais, como, por exemplo, o porte ilegal de armas, a pessoa não poderia ser solta, ela teria que estar reclusa, né? Porque é um direito que ela não tem, por isso é que é ilegal, né? E é uma ameaça visível, né? Eu acho, por exemplo, que houve uma mobilização interessante de refazer a lei da questão do bafômetro. Foi uma discussão muito interessante e a imprensa trouxe isso à tona de forma muito positiva. A imprensa foi um forte potencializador para que acontecesse uma mudança na interpretação da questão do bafômetro, né? Eu acho que nós temos leis suficientes, temos pessoas capacitadas a fazê-las cumprir. Eu acho que a sociedade é que tem que se manifestar. E a manifestação da sociedade na democracia é pelo voto. Doutor Gabriel, e a sua opinião? Onde é que está o problema aí, hein? Boa noite. Acho que o rigor na legislação nunca cumpriu a promessa de diminuir a criminalidade. Isso aí um exemplo muito prático é a própria lei de tráfico, que a lei anterior era muito mais amena, a atual é mais severa e o tráfico só tem aumentado. Então, isso na prática já foi demonstrado que não vai mudar absolutamente nada. Políticas públicas, inclusão social, a má divisão de rendas, essas são situações pontuais que a gente deve partir desse princípio para poder combater a criminalidade e até a insegurança pública. Eu tenho assim uma observação, né, com relação nesse foco aí, que eu concordo de fazer uma análise crítica da legislação. Por um lado, houve essa lei da prisão que flexibilizou demais aqui, né, ou seja, a soltura, possibilitou a soltura de vários delitos, ou seja, colocou a prisão como, antes da condenação, como algo assim excepcional, ou seja, uma pessoa está presa hoje só em questões excepcionais. Então esse é o primeiro ponto. A prisão passou a ser algo assim, é uma exceção à regra, tem que ser algo assim muito forte para que hoje uma pessoa permaneça presa em flagrante. E a outra questão que eu vejo, que gera, às vezes, um sentimento de impunidade, é o que acontece? Uma pessoa, pela legislação brasileira, ela só vai ser presa, a condenação só vai surtir efeitos, via de regra, depois que transitarem todos os recursos, né? Porque está em vigor o princípio da presunção da inocência. Então, por exemplo, mesmo o juiz, após receber lá uma denúncia do Ministério Público, né, o defensor oferecer a defesa, ouvir-se todas as testemunhas, fazer cada qual assim as suas alegações, no final o juiz ele proferir uma sentença, por exemplo, condena lá 6 a 8 anos de reclusão, essa pessoa vai permanecer solta, ou seja, vai poder recorrer esse processo, vai poder aguardar o recurso, processo de liberdade, ou seja, cometer uma série de delitos, pode ser grave, vai aguardar esse período, mais um período para se recorrer. A nossa legislação permite, inclusive, que haja recurso ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal. Então, veja, às vezes um fato grave, né, a pessoa, por um lado, ela não pode permanecer presa em flagrante, porque é uma exceção. Agora, só pode ser presa depois que é condenado. Agora, para ser condenado, a lei permite todo um trâmite até o final, que pode demorar anos e anos até que essa pessoa seja condenada. Então, esse eu acho que é um cenário todo que favorece esse sentimento de impunidade e de frustração. Vamos fazer o seguinte, e de forma até contraditória, interessante, né? Nós tivemos essa notícia de hoje nos jornais, dando conta de uma condenação por 5 anos, 15 anos de condenação, o caso de uma prisão por 5 anos, 5 anos, de alguém que foi condenado sem provas. E vai receber uma indenização de R$1.100.000 da União. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente retoma esse debate. Até já.